Fala pessoal, uma das críticas que se faz a Lula é a sua estranha aproximação com ditaduras sanguinárias. Por que será que o presidente e o PT fazem isso com o nosso país? Será que é porque o comunismo é autoritário em essência? Neste podcast eu quero discutir com vocês sobre essa estranha relação de Lula com as ditaduras no mundo. Se você gostou da proposta, quer participar do debate e ampliar seus conhecimentos, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho e vem comigo! Se você prefere ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Para começarmos a entender essa aproximação de Lula com ditaduras, antes, eu preciso fazer uma divisão de explicações para a minha audiência. Uma para as pessoas de direita e outra para as pessoas de esquerda. Se você se considera à direita, eu devo lembrar a vocês que o Bolsonaro que vocês apoiam tentou dar um golpe de Estado. Vocês idolatram Trump, que tentou uma sublevação nas instituições americanas. E vocês admiram o ditador Putin da Rússia. Então assim, eu sinto muito dizer isso, mas a verdade é que vocês não têm moral nenhuma para acusar os outros de apoiar ditaduras, porque por vocês estaríamos vivendo numa ditadura militar. Então, se você acusa o Lula de ser amigo de ditadores, mas defende que Bolsonaro decrete estado de sítio, com todo respeito, vai a merda. Peço desculpa aos outros ouvintes pelas palavras duras e fortes, mas às vezes é preciso dizer a verdade claramente. Isso posto, agora voltemos a falar do Lula. Quando ouvimos que Lula apoia ditaduras, imediatamente concluímos que o Brasil seria uma espécie de país bananeiro, inferior e que apoia autocracias, ao passo que os países desenvolvidos seriam superiores por só apoiarem democracias. Esta ideia foi propagada por Olavo de Carvalho e é muito repetida por aí. No entanto, ela tem um problema fundamental, que pode ser exposto a partir da seguinte pergunta. Afinal, qual país do mundo, que é uma grande potência, não tem nenhum tipo de relação com nenhuma ditadura? Eu vou dar a vocês 3 segundos para pensarem na resposta. Pensaram? Não, né? Sabem por quê? Porque simplesmente não existe. Absolutamente todos os países do mundo dito desenvolvido possuem relações profundas com as mais despóticas ditaduras. Algumas dessas relações são até mais profundas do que aquelas que Lula está tentando estabelecer. Sabe a democracia americana? Ela é aliada da ditadura saudita, que mandou esquartejar um jornalista que criticou o rei. E vejam bem, eu não disse que o presidente dos Estados Unidos é amigo do rei saudita. Os americanos são aliados militares dos sauditas. Sabe a linda União Europeia? Durante anos comprou gás russo, financiando aquele ditador. Sabe a França, a mãe dos direitos humanos? Então, ela apoiou e ainda apoia ditadores sanguinários na África desde sempre. Conhecem a bondosa Alemanha? Os alemães inundam o Oriente Médio com suas armas de alta tecnologia. Portugal apoiou a guerra civil em Angola. A Holanda tem empresas que destruíram a Nigéria com sua poluição e sua corrupção. Olha, no mundo existe tanta podridão que mal dá para descrever. Mas sabe o que isso tudo significa? Que todas essas democracias do mundo desenvolvido são cínicas no quesito de defesa de direitos humanos e de valores democráticos. Absolutamente todas elas financiam de forma direta ou indireta regimes autoritários ao redor do mundo em nome de seus interesses comerciais. Lula, por exemplo, disse que era amigão do ditador líbio Muammar Gaddafi. Bola fora, né? Mas o que vocês talvez não saibam é que a França, durante anos, apoiou o próprio Gaddafi e ele só foi apeado, ou seja, tirado do poder, quando passou a incomodar o Ocidente. E em função de todas essas coisas, vocês podem estar se perguntando: tá, mas e o Brasil nessa história toda? Isso tudo significa que quando gente ingênua e boba exige que o Brasil faça comércio e seja amigo apenas de regimes democráticos, essas pessoas estão limitando o nosso país a ser um eterno capacho de pouca penetração geopolítica. Isso porque, cada vez mais, há menos democracias no mundo. Se o Brasil só fizesse comércio e construísse apoio com democracias, ele iria ter relações com um reduzidíssimo número de países. Isso limitaria até a nossa balança comercial. No entanto, ainda tem um outro aspecto aí. Se o Brasil tivesse como horizonte a pureza moral nos regimes,
buscando ser aliado apenas do bondoso Ocidente, na prática, isso nos transformaria num satélite e num capacho dos Estados Unidos e da Europa, ao passo que esses próprios países encheriam seus cofres de dinheiro, fazendo eles próprios comércio e alianças com as mais imundas ditaduras. Em outras palavras, os americanos e europeus podem ganhar dinheiro com ditadores, mas o Brasil tem que ficar gravitando esses países, sendo capacho e buscando uma pureza moral que os próprios países ricos não têm. Você considera isso minimamente justo? Vocês podem estar dizendo: mas ninguém deveria fazer comércio e estabelecer alianças com ditadores. Olha, eu também concordaria com essa visão, mas a verdade é que a vida é um lugar mais complicado do que parece e o mundo é complexo e sombrio. Se um país faz comércio com ditadores, ele é acusado de financiar ditaduras. Se um país não faz comércio com outro e o sanciona, é acusado de prejudicar a população inocente. Se um país tenta tirar um ditador a mano militare, é acusado de invadir países igualmente inocentes. Se um país não faz nada para tirar um ditador, é acusado de ser indiferente ao sofrimento do povo. Afinal, qual é a maneira correta de se lidar com ditaduras no mundo? Entendem como nada é tão fácil quanto parece? E ainda tem uma outra questão comercial aí. A gente pode acusar os europeus de serem do mal por venderem armas para o Oriente Médio. No entanto, se eles não venderem, outros países como Rússia e Coreia do Norte o farão. E no final das contas, fica a seguinte pergunta: por pior que seja a venda de armas, quem você quer que ganhe dinheiro? A Imbel, fabricante de armas brasileiras, e o Brasil? Ou empresas europeias, russas ou coreanas? Por que elas podem e nós não? Conseguem compreender como o mundo não é um lugar de respostas fáceis? Então, assim, a ideia de que Lula é financiador, apoia ou é amigo de ditadores é uma ideia bem boba e rasa. Se o Brasil não se aproxima da Venezuela, Maduro vai vender petróleo barato para outros países. E entre outros países comprarem petróleo barato e o Brasil comprar, eu prefiro que os brasileiros fiquem com petróleo abundante venezuelano. Mas o Maduro é um ditador e não deveria existir. Sim, eu também concordo. Mas o que o Brasil poderia fazer? Invadir a Venezuela? Certamente iriam acusar o Lula de matar vidas inocentes venezuelanas e brasileiras. Então, gente, segurem a onda nas críticas contra o Lula, porque geopolítica não é o lugar do bem contra o mal, mas sim de interesses. Países não têm amigos, têm interesses. E aí vocês podem se perguntar: mas Felipe, então a gente não pode criticar o Lula por essa aproximação com ditadores? Na verdade, não. Pelo contrário. Eu ando bem puto com o Lula e o PT e acho que eles estão errando muito em política internacional. Mas se vocês quiserem saber o porquê, antes deem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Foi? Então beleza. Do ponto de vista da diplomacia e da geopolítica, o Brasil sempre foi um país respeitado pelo seu pacifismo e por sua capacidade de resolver problemas por meio do diálogo. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas tanto a criação da ONU quanto do Estado de Israel tiveram um dedo brasileiro. No entanto, se o Brasil sempre foi respeitado como um ator diplomático, na área política e comercial, não muito. Na verdade, sempre fomos vistos como um país bananeiro, confuso, pobre e violento. Além disso, os países do chamado Ocidente nunca nos viram como plenamente iguais. Os Estados Unidos também sempre nos boicotou direta ou indiretamente. Haja vista o apoio deles à ditadura militar brasileira. Os americanos nunca quiseram que surgisse uma potência econômica e política no seu quintal. Claro, isso não justifica nossa incompetência em muitas áreas, mas as coisas são sempre muito nuançadas. E durante anos o Brasil pensou que deveria correr atrás para se tornar um país igual ao Ocidente e ser respeitado por ele. Só que isso nunca aconteceu. Baseado nisso, o PT criou uma política externa totalmente diferente da lógica que sempre vigorou até então, e que é chamada de eixo Sul-Sul. Qual é a lógica por detrás disso? A lógica é que anteriormente, ao gravitar o Ocidente, o Brasil sempre seria o último entre aqueles que já são os primeiros, e nunca seria visto como um igual. A partir da era PT, se inaugura um novo eixo diplomático, que é a ideia que o Brasil deveria ser um líder dos países do Sul global, algo que ele tem plenas condições de ser. Nessa lógica, o Brasil passaria a ser o primeiro dentre aqueles que são os últimos. Não à toa Lula é tão admirado e respeitado na África.
Então assim, essa é a linha de pensamento geopolítica do PT. Mas Felipe, ela é boa? Olha, você pode não concordar com esta forma de pensar, mas existe uma lógica por detrás dela. E vamos combinar, ela me parece ser mais inteligente do que a puxação de saco sistemática dos Estados Unidos e de Israel estabelecida por Bolsonaro. Do meu ponto de vista, a ideia do eixo Sul-Sul me parece ser bastante inteligente e dar resultados práticos. A indústria e a agricultura brasileiras ganharam muito dinheiro vendendo para esses países e abrindo novos mercados. Mas tem um problema aí. O problema é que os países do eixo Sul, a maioria deles não é democracias perfeitas e é governada por ditaduras. E esse é o dilema. O Brasil deveria parar de seguir nesta linha em nome da democracia? Ou deveria não se importar com ditaduras e se preocupar em trazer dinheiro, soft power e influência política? No final das contas, nem Lula e nem o PT são culpados por esses países não serem democráticos. Por fim, eu fiz este programa para vocês entenderem como o mundo é um lugar cheio de ambiguidades, dilemas e perguntas difíceis. Dizer que Lula apoia ditaduras é um raciocínio meio simplista. No entanto, isso não significa que o atual presidente do Brasil não deva ser criticado. Ele disse que não sabe se o opositor russo Navalny foi assassinado, e falou que não sabe o que se passa na Venezuela. E ainda fez uma comparação infeliz da guerra da Palestina com o Holocausto. Ainda que eu entenda o raciocínio, certas coisas não podem ser ditas sem contexto, e não cabem para um líder de um país dizer: cara, eu acho que tem certas horas que o Lula deveria ficar calado. Isso porque cada flato, ou seja, peido que ele solta, é um corte de vídeo que a extrema-direita faz para circular na esgotosfera das redes sociais, divulgando para gente que não tem a menor capacidade de raciocínio crítico e nem é exposta ao contraditório. No entanto, cabe lembrar que o Bolsonaro também era uma máquina de falar merda, e várias vezes ele envergonhou o Brasil na ONU. Eu entendo a lógica do eixo Sul-Sul. Acho que ela é boa, um caminho válido para o nosso papel internacional, mas o Brasil é parte do Ocidente, quer queiram ou não brasileiros e os próprios ocidentais. Ser os primeiros entre os últimos é super válido, mas eu realmente acho que o PT e o Lula deveriam vincular esta política a uma cobrança mais aberta de valores democráticos e respeito aos direitos humanos, ao mesmo tempo em que denuncia a hipocrisia do Ocidente em relação a certos temas. No entanto, mesmo neste caso, é bom que entendamos que existe um limite para o que o Brasil pode fazer. Lula, por exemplo, cobrou do Maduro eleições livres e justas. No primeiro momento, ele deu bons sinais. Agora, proibiu a oposição de concorrer. O que o Lula pode fazer contra a Venezuela sem ser acusado de interferir na política interna de outros países? Entendem como as coisas são complexas? Por outro lado, cobrar mais esses países e divulgar essa cobrança e conversar com a população sobre o papel geopolítico que o Brasil quer tomar ajudaria muito a neutralizar as campanhas de desinformação da extrema-direita. Enfim, essas foram algumas considerações sobre esta acusação tão superficial de que Lula apoia ditaduras. Mas eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!